E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar, sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar. E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar, sem medo de ser, sem medo de amar. Oi, amores! Muro Pequeno está de volta! Será que eu ainda sei fazer isso, de gravar vídeo aqui? Ai, Deus, tô um pouco nervoso, inclusive porque eu não preparei roteiro pra esse vídeo. A ideia é sentar aqui e a gente conversar um pouquinho. Principalmente porque eu voltei com o canal na semana passada. Postei o Tenho Coisas Novas a Dizer, que foi o vídeo que saiu. Espero que vocês tenham visto, espero que vocês tenham gostado. E eu tava aqui planejando vários roteiros, vários temas pra poder discutir, abordar e tal. Mas me dei conta de que eu não tinha falado nada sobre esse processo de estar de volta, sobre esse processo de voltar a gravar, de voltar a produzir. Depois de um tempo meio parado, tentando voltar, postando um vídeo aqui, outro ali. Enfim, a ideia é conversar um pouco sobre como foi esse momento, sobre como estão as coisas por aqui agora e sobre o que eu tô pensando, o que eu tô querendo com essa fase nova do canal. Eu me lembro que quando eu fiz o primeiro intervalo, assim, naquela época foi um intervalo um pouco mais planejado. Quer dizer, nem foi tão planejado não, porque eu planejei ficar um mês offline e eu fiquei 4 meses. E aí tanta coisa aconteceu que quando eu voltei, eu achei importante voltar com um vídeo que desse um pouco o tom daquele momento, que foi o Permita-se Ter Raiva, que foi uma coisa também, um vídeo meio manifesto, que foi muito importante, muito bonito de produzir e que fazia muito sentido pra mim naquele momento e que deu muito tom das discussões que eu fiz depois. Agora, quando eu tava pra voltar, eu fiquei muito tempo meio às voltas com o que eu ia fazer pra um vídeo de retorno. Fiquei dias tentando organizar um roteiro, escolher um tema, fazer uma construção que fosse mais poética e tal. E eu não consegui decidir o que fazer. A única coisa que eu sabia que eu queria era ter fotografia 3x4, que era a música do Belchior. E aí, no fim das contas, eu decidi fazer um vídeo só com a música do Belchior, só com fotografia 3x4. Porque eu sempre me conectei muito com aquela música. E fazia tempo que eu tinha vontade de trazer ela pra cá no muro musical ou de alguma forma. E ela tinha muito a ver com esse momento. Então, achei que era um jeito bom de recomeçar, de trazer mais uma vez um vídeo manifesto, uma poesia que desse o tom das coisas que estão vindo pela frente, que me ajudasse a organizar o que vai ser não só do canal, mas o que tá sendo da minha vida também. E acho que é nesse lugar que eu quero compartilhar um pouco com vocês, dar um pouco de contexto pro que foi aquele vídeo e ajudar a dar um pouco de contexto também pro que tá vindo daqui por diante. E vocês que estão acompanhando sabem que eu fiquei bastante tempo meio solto, né? Postei uma coisa ou outra e em alguns desses vídeos que eu postei aqui nesse processo eu dei conta de compartilhar um pouco dos processos que eu tava vivenciando, das coisas que estavam acontecendo aqui na minha vida. Especialmente no vídeo que eu fiz no final de 2020, eu acho, falando sobre o processo de sair da terapia, que eu já voltei, inclusive, de lá pra cá. Mas todo esse rolê aqui do canal e a minha produção, a minha criação, a minha produtividade começou mesmo a cair desde 2018. 2018 foi o meu último ano de doutorado, foi a época que eu fui desligado, já comentei sobre isso aqui, quero voltar a falar sobre isso aqui, inclusive. E pra mim foi um processo muito traumático, assim, né? Como eu já disse, uma conclusão muito traumática de um processo que foi todo muito traumático, muito difícil, muito adoecedor, assim. Então, no final de 2018, quando eu fui desligado, eu tava completamente, assim, mal, pra resumir o babado. E justamente por causa disso, né, 2018 já tava sendo difícil, então eu voltei, mas eu não consegui voltar no ritmo que eu tava tentando terminar a tese, também não tava conseguindo com a tese.
E aí fui desligado no final de 2018. 2019 fui lidar com as sequelas todas, né? E por causa disso passei 2019 meio ali, meio aqui, sem fazer muita coisa. No final de 2019 foi aquele momento que eu disse assim, não, viado, agora vai! Que foi quando eu fiz o Potências Negras, que foi uma grande loucura na minha vida. Mas foi maravilhoso de fazer e tava felizão, assim, de realizar esse projeto. E pra mim foi um movimento de voltar pra superfície, assim, de respirar de novo, de criar uma parada em que eu acreditava muito depois daquele tempo, assim, cuidando das minhas questões, olhando pra dentro. O Potências Negras pra mim foi um momento muito bonito, muito potente, assim, de colocar a minha voz e a minha energia em uma coisa que eu acreditava e que fazia sentido pra mim, sabe? E aí nessa coisa de agora vai ser o momento, 2020 vai ser meu ano, aí pá! Pandemia. Acho que todo mundo passou um pouco por isso, né? Conheço muitos amigos que estavam nesse momento de, não, agora vai e vai ser meu ano, meu momento e tal. E esse período todo pandêmico, ele foi pra mim um período de muita reorganização interior, assim. Não só por conta da pandemia, mas também porque foi a época que eu fiz os meus 30 anos e passei pelo famigerado Retorno de Saturno. Retorno de Saturno é horrível, mas é maravilhoso. E assim, com o Retorno de Saturno, colocando a culpa no signo, a verdade é que essa última fase, esses últimos 3, 4 anos, caramba, foram muito loucos na minha vida, assim. Foi uma avalanche de coisas, um processo de ser muito chacoalhado, de passar por muitas mudanças, muitas transformações, de lidar com várias questões novas. Ao mesmo tempo, descobri que várias questões antigas minhas que eu achava que estavam ótimas, resolvidas, lidei com elas. Todas estavam aqui ainda. E eu também tô num processo de ter muita vontade de falar mais sobre isso aqui, porque eu acho que, olhando para esse processo todo, né, eu tenho a impressão que eu tô olhando para as mesmas questões na minha vida de outras formas. Uma pessoa muito querida que eu conheci no ano passado, no meio desse processo, assim, dessas questões, dessas crises todas, ela disse uma coisa bonita, que amadurecer é como se mover numa espiral em que a gente tá sempre voltando ao mesmo ponto, só que olhando pra ele de outra perspectiva. E pra mim, isso tem sido muito verdade nesse momento, assim. Muitas das questões que por muito tempo eu, inclusive, compartilhei aqui com vocês, a minha relação com a minha solidão, a minha relação com o meu lugar no mundo, a minha relação com a minha vida afetiva, a minha relação com as lutas que eu assumi, com as questões em que eu acredito, todas elas permanecem muito aqui, mas eu tenho olhado pra elas de formas muito diferentes hoje, assim. Eu tenho feito um movimento engraçado de reassistir alguns vídeos antigos e tem uns vídeos que eu olho assim, ai, Murilo, que legal isso que você falou, mas que caminho torto esse que você achou pra poder construir esse argumento aí. E eu tô com muita vontade de revisitar alguns temas aqui, justamente pra compartilhar com vocês algumas das coisas que eu mudei de ideia, ou das coisas que eu nem mudei tanto de ideia, mas outros olhares que eu tenho sobre as mesmas questões, assim. Acho que esse momento que eu tenho vivido tem sido muito em torno desse processo de amadurecimento. Mais do que amadurecimento, eu diria que também um processo de redescoberta de várias coisas, sabe? De reentendimento de várias coisas e de um desejo constante de novidade, de encontrar outras formas de estar no mundo, de construir um outro mundo possível pro meu corpo habitar, sabe? Eu preciso dizer coisas novas, sabe? A música que eu escolhi pra voltar, a Fotografia 3x4, ela, pra mim, diz muito sobre isso, assim. Eu sempre me emocionei muito ouvindo aquela música do Belchior. Eu sempre me emocionei muito ouvindo esse álbum do Belchior, que é o Alucinação. Já me salvou muitas vezes esse álbum. Essa música diz muito sobre a experiência de um corpo que viveu no norte e desceu pro sul, né? Ou que viveu no nordeste e desceu pro sudeste, como foi o meu caso. E que encontrou, vivendo aqui, uma quantidade muito grande de hostilidade. Eu vivi no interior a minha vida inteira, vim pro Rio com 24 anos. Tô no Rio há 8 anos já. E a vivência no Rio de Janeiro é uma vivência controversa, né? Complexa, porque essa cidade, ela é realmente maravilhosa. Mas ela também é hostil, assim. É muito hostil
O Rio de Janeiro é muito violento, o Rio de Janeiro, com relação aos nossos corpos, né? Circular por essa cidade, pra mim, se tornou uma questão muitas vezes, porque eu tenho a sensação muito constante de ser estrangeiro, assim. E é doido porque eu sou estrangeiro em qualquer lugar, né? Quando eu volto pra Bahia, eu me sinto muito em casa, eu sinto que eu tenho chão ali, eu sinto que eu tenho raízes ali. Mas é principalmente por conta da relação com os meus pais, meus irmãos, com a minha família, com algumas pessoas que eu ainda tenho por lá. É mais uma relação com identificação com a cultura, né? Com coisas que aqui eu não tenho tanto acesso e tal. Mas, sei lá, eu não pertenço mais a Ipiaú, a minha cidade. Assim, eu não sou mais de lá, sabe? Tipo, volto pra lá e eu ainda sou um corpo meio estranho naquele lugar, assim. E aí eu sou um corpo estranho aqui também, e aí eu sou um corpo estranho em qualquer outra cidade. E essa coisa de manter vínculos, de manter raízes, é complexo, às vezes, muitas vezes eu me sinto muito solitário no Rio. O meu trabalho aqui, né, é muito solitário também, muitas vezes. E eu tento fazer um esforço muito grande, muito constante pra, mesmo vivendo assim, não me esquecer de amar, como diz a letra do Belchior. Insistir na vida mesmo assim, sabe? Insistir em criar um espaço, criar caminho, criar possibilidades de viver, de continuar existindo e de, enfim, construir espaço pra eu viver, sabe? Construir território, construir vínculo, assim. Tenho feito um movimento, um esforço muito grande disso. Muito dos desejos que têm atravessado a minha vida nesse momento estão sido muito movidos por isso. O canal, inclusive. As coisas que eu tenho tido vontade de falar, as coisas que eu tenho tido vontade de cantar, as coisas que eu tenho tido vontade de fazer, as ideias que eu tenho tido vontade de colocar no mundo tem sido muito sobre o desejo de questionar o mundo onde o meu corpo e outros tantos corpos não cabem e inventar um mundo novo onde a gente possa caber, onde a gente possa ser feliz, onde a gente possa explorar toda a potencialidade maravilhosa da nossa existência. E parece muita coisa, né? Parece uma grande abstração filosófica, mas tem sido esse desejo que tem movido tudo que eu tenho vontade, tudo que eu tenho tido vontade de criar. E eu tô convivendo com esse desejo, elaborando esse desejo, falando disso na terapia, me cuidando da minha saúde, há muito tempo, assim. E eu, inclusive, tenho ficado parado já há um tempo, justamente porque eu tenho estado há muito tempo em contato, me conectando com essas coisas e colocando um esforço nisso tudo, colocando muito do meu desejo, da minha energia, em ficar bem, em me reestruturar, em organizar aqui a minha casa, que vocês já viram algumas coisas, mas eu ainda não voltei pra fazer o vlog da casa inteira, porque ela ainda está em processo. Tá vendo essa parede aqui, ó? Continua branquésima, entendeu? Já tô morando aqui faz uns 5, 6 meses. E tá tudo assim, tá tudo em processo. Muitas coisas ao mesmo tempo, viado. Muita coisa pra administrar, assim. E é isso. Tem sido um processo doidão, assim, puxado e muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E que tem reverberado muito em todas essas muitas dimensões da minha vida, assim. E é isso, eu sinto que eu não tô concluindo nenhum raciocínio, né? Falando tudo meio bagunçado, assim, no fluxo da consciência, mas justamente por estar sendo tanta coisa pra administrar ao mesmo tempo, em algum momento eu também me dei conta de que eu não ia conseguir resolver tudo, e que as coisas que eu ia conseguir resolver, eu não ia conseguir resolver necessariamente na velocidade que eu acho que seria ideal, ou na velocidade que o ritmo louco e acelerado da internet, da vida, do capitalismo exigem da gente, assim. Muitas vezes eu ficava sofrendo por estar conseguindo render muito pouco, por estar indo muito devagar, e uma pessoa muito importante nesse meu processo também me disse que era pra eu desconfiar que esse tempo mais devagar é o meu tempo. Então eu tô respeitando o meu tempo, levei um tempo pra voltar, justamente porque eu tava respeitando meu tempo, tava me organizando por aqui, trazendo outras pessoas pra trabalharem junto comigo, tava estudando muito, me aperfeiçoando muito, tava muito indeciso muitas vezes com o que eu queria fazer, com quais seriam os rumos, qual seria o destino do canal, qual seria o meu destino, o que eu quero construir também pra minha vida, pros meus projetos, meus processos com esse conteúdo que eu tô produzindo aqui. Então, assim, demorei mesmo a voltar, a dizer, né, estou voltando. E eu ainda falei muito tempo pra mim que eu só ia voltar quando eu tivesse certeza que eu ia conseguir manter um bom ritmo
em algum momento eu também entendi que isso não precisava ser dessa maneira, assim, não tinha que ser dessa maneira e eu tô voltando agora e eu tô voltando mesmo. Mas eu também tô voltando no ritmo que tá sendo possível, no ritmo que tá tranquilo. Eu sei que isso pode me prejudicar de alguma forma em relação aos números, em relação aos jobs, mas eu não quero me colocar num ritmo que não seja saudável, porque primeiro porque eu não quero ser falso, né, com as coisas que eu tenho dito aqui, porque eu tenho o tempo todo falado aqui sobre a importância da gente cuidar da gente, cuidar da nossa saúde, e eu não quero que isso seja discurso de coach, enquanto eu tô me aniquilando aqui no meu processo. E segundo porque eu acredito que esse é o melhor jeito de fazer também, devagar, dando tempo pra amadurecer as ideias, dando tempo pra amadurecer os pensamentos, pra amadurecer os conteúdos. Tá sendo uma fase de bons frutos, minha gente. Uma fase delicada, como eu acho que tá sendo delicado pra todo mundo, especialmente nesse momento que a gente tá vivendo no Brasil. Mas uma fase também movida por uma coisa que há muito tempo eu não tinha, assim. Que é movida por muito desejo. Especialmente quando eu comparo com a minha experiência no meu doutorado, né? Que foi uma experiência em que eu tava sendo impedido de fazer um trabalho em que eu acreditava muito e sendo muito cobrado pra fazer uma parada em que eu não acreditava tanto. Pra mim tá sendo muito importante poder chegar nesse momento agora e apostar no exato oposto, que é poder concentrar a minha energia em dizer e fazer coisas em que eu acredito muito e apenas coisas em que eu acredito muito. Assim, colocar a minha energia nas ideias que eu quero colocar no mundo, nas coisas que eu quero poder compartilhar com as pessoas. Colocar a minha energia no bem que eu quero fazer, pra mim e pra quem eu puder afetar. Acho que é basicamente isso que eu quero dessa fase nova e eu agradeço muito, muito mesmo de contar com a companhia de vocês aí do outro lado, sempre. Obrigado. Obrigado mesmo. Acho que eu posso e preciso dizer nesse momento. Obrigado por terem continuado comigo, respeitando esse tempo e desejando coisas boas pra mim nesse momento em que eu estive mais low profile, uma blogueira low profile, apesar de ser contraditório. E eu espero continuar contando com a companhia de vocês aqui nesse tempo que tá vindo, que eu tô muito animado pra construir, pra trilhar. Um beijo grande, amores. Um beijo enorme, um beijo gigante pra todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Moro Pequeno. Ah, saudade que eu tava de me despedir assim. Um beijo, gente. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.